Amém, igreja. Vamos aplaudir o Senhor com mais alegria, amém? Há um rio fluindo neste lugar, amém? Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor, amém? Irmãos, hoje eu vou precisar muito de vocês. O Tony subiu aqui tremendo. Eu falei, não precisa tremer não, besteira, você é homem de Deus. E eu tô tremendo muito, amém? Me ajudem com muito glória e aleluia. Mas, se hoje o Senhor me escolheu, Ele vai usar, amém? Vamos abrir lá em livro de Neemias, no capítulo 1. Hoje nós vamos aprender com Neemias. Neemias, capítulo 1. Quem achou da glória a Deus? Quem não achou, fala, espera que eu tô chegando. E eu espero, irmãos, porque assim eu vou me acalmando, amém? Todos acharam? Amém. Diz assim o versículo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Susã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Amém? Hoje nós vamos aprender com Neemias. E eu aprendi muito com esse capítulo. Coisa linda de Deus, né? Comecei a estudar Neemias, Deus me deu uma palavra. E hoje eu estava na santa paz do Senhor. Aí eu recebi uma ligação que tirou toda a minha paz. Já deu toda uma dor de barriga, um treme-terra, amém, irmãos? E eu falei assim, meu Deus. Mas quando Deus me deu essa palavra, eu senti o desejo de compartilhar. E quando o Senhor nos entrega algo, a gente sabe que uma hora ou outra nós vamos, oferecer esse alimento. Então, Neemias, ele servia no palácio como copeiro do rei. Ele tinha uma função de grande responsabilidade. Pode sentar, né? É que eu tô nervosa, mas vocês já sabem o protocolo do culto, tá? Eles tinham a função de experimentar os alimentos, Neemias, né? Para que nada, irmãos, que fosse contaminado chegasse ao rei e pudesse prejudicar a sua saúde ou até a sua própria vida. E aqui o Senhor começou a falar comigo, né? Nada contaminado por ser digerido. Uma responsabilidade, irmãos, que nós temos também hoje. Uma responsabilidade como servos de Deus. Amém? De experimentar e analisar o alimento que chega até nós, né? Nós temos a responsabilidade como servos de analisar o alimento que nós vamos levar ao ouvido dos nossos líderes, amém? Neemias, ele cuidava do rei.
Porque o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que por muitas vezes nós apresentamos alimentos estragados. Mas de que forma? Quando nós ouvimos algo em forma de uma fofoca, em forma de um acontecimento lá de trás, e nós nos apressamos a querer avisar alguém, né? Ai, vou ter que contar isso. Ai, porque o meu pastor, o meu líder tem que saber disso. Nossa, onde já se viu? E muitas vezes, irmão, aquilo que nós trazemos causa tristeza ao coração da nossa liderança. Causa tristeza. Eu penso que também pode paralisar as nossas palavras, aquilo que nós levamos ao ouvido do próximo, pode prejudicar ou paralisar o propósito na vida de alguém, amém? Então, assim, Neemias, ele sabia que se ele chegasse ao rei, qualquer alimento estragado, conforme prejudicasse a vida do rei, prejudicaria também todo o palácio, amém? Hoje, nesta noite, eu quero falar sobre o poder das palavras que nós carregamos, o poder das notícias que nós trazemos, não só aos nossos líderes, mas ao nosso próximo, amém? Vocês vão ter que dar muito amém para me ajudar. Então, quando nós trazemos um alimento, uma conversa que traz dano à nossa liderança, nós podemos prejudicar o rebanho todo, né? E Neemias, ele sabia que se viesse dano à vida do rei, isso aconteceria. Então, às vezes, nós gostamos de ser informantes, né? Eu não estou dizendo que nós não devemos falar a verdade, que se nós vemos algum problema, um incêndio, nós não devemos partilhar, ajudar. Eu estou dizendo que nós temos que analisar aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós levamos, né? Tem tantas coisas bobas e até mesmo que não devem ser ditas para não ferir, escandalizar e trazer ao coração, peso ao coração dos nossos líderes. E como líderes, porque eu também sou uma líder de célula, trazer peso ao coração dos nossos discípulos, porque nós temos que o que nós falamos. Nós temos, como servos de Deus, responsabilidade sobre as nossas palavras. E há muitos burburinhos, né? Eu vejo o evangelho na mídia ser totalmente distorcido, deturpado, escandalizado. Eu penso, irmãos, que a igreja no Brasil, ela está sofrendo uma perseguição desnecessária por causa de muitos servos de Deus falando qualquer besteira, né? Falando de qualquer forma e contaminando o coração de muitos. Então nós temos que andar com palavras de verdade, amém? A palavra de Deus, a verdade ela deve ser dita, mas nós temos que aprender como Neemias. Quando a má notícia chegou até ele, ele ficou muito triste, mas ele chorou tudo que tinha para chorar, orou e depois se levantou para tomar as providências cabíveis, né? Nossas palavras têm que ser saudáveis. Temos que gerar alegria, irmão, no coração daquele que recebeu uma notícia ruim ou está vivendo um problema, né? Já pensou chegar aqui? Nossa, tá pegando fogo ali no banheiro. O que vocês vão fazer nesse momento? Um grande incêndio. Correr, né? Acontecer aqui na igreja, porque a igreja está pegando fogo, ninguém quer morrer, né? Eu não quero. Mas às vezes, o fogo, ele é desse tamanho. Nós, como servos de Deus, podemos pegar isso daqui e apagar o fogo. Vocês estão entendendo? Nós temos que vigiar. Neemias,
eu vejo nele e aprendo com ele muita sabedoria, porque chegou a má notícia. Ele não saiu alarmando, machucou o coração dele, ele orou, ele jejuou. E eu aprendo aqui que quando nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, mesmo que as coisas, as palavras nos machucam, mesmo que nós temos má notícia, mesmo que nós vemos algo que não está certo, nós entristecemos. Mas a primeira arma do homem e da mulher de Deus é orar. Orar para que o Senhor nos dê direcionamento do que fazer. Espera aí, isso daqui é bom? Alguém já comeu um alimento que por fora parecia muito bonito, mas quando mordeu, viu que estava estragado, não era tão bom? E o que nós fazemos quando isso acontece? Jogamos fora, cuspimos, né? Já pensou se um filho teu vai querer comer um alimento ruim? O que você vai fazer? Não, tá ruim, não come, né? Você joga aquilo fora para que as pessoas que você ama não venham comer daquele alimento, não é mesmo? E assim temos que ser nós, na casa, no reino de Deus e dentro da nossa casa. Nós devemos ser vigilantes com tudo aquilo que nós levamos como alimento. Eu vejo também que quando nós estamos envolvidos no propósito do Senhor, dentro do propósito do Senhor, as coisas ruins não chegam até nós, né? Você está tão focado em fazer com que as coisas dê certo. Temos aí um encontro com Deus, amém? Quem vai para o encontro, levanta a mão. Uhul! Eu vou. O encontro vai ser em abril. E nós já estamos trabalhando para que o encontro seja... pode ficar mais bonito. Para que o encontro seja... Estamos preparando o alimento. Irmãos, só quem trabalha sabe a correria que é. E o nosso tempo até lá fica muito curto. Não temos tempo para quase nada. Porque é muita coisa para preparar. Aquele que está dentro do propósito de Deus, ele anda tão ocupado preparando um bom alimento que ele não tem tempo para as coisas que ficam fora. Porque ele está envolvido nas coisas de Deus. Então as coisas acontecem. Nossa, você viu o que aconteceu, fulano? Não, mas estava do seu lado. Nossa, mas você viu aquela irmã? Não vi, mas estava do seu lado. E às vezes a gente para pensar, meu Deus, aonde eu estava que eu não vi nada disso? Aonde eu estava que eu não vi essa confusão? Aonde eu estava que eu não fiquei sabendo desse erro? Eu estava ocupada na intercessão, porque aqui nós temos um ministério de intercessão, amém? Eu estava ocupada na salinha, porque aqui nós temos a salinha para que seu filho fique lá e também receba um alimento apropriado para a criança e para que você possa aproveitar o culto, amém? Nós temos o diaconato para servir, nós temos a célula, então nós estamos ocupados cuidando da célula, eu estou ocupado ajudando o meu líder de célula, eu estou ocupado evangelizando, então eu não fiquei sabendo. E quando nós caminhamos num só propósito com o povo de Deus, é assim que como igreja nós agimos. Nós estamos vigiando. E ao primeiro sinal de coisas estragadas, de coisas que podem magoar alguém, que podem ferir, que podem trazer um escândalo, uma grande confusão, o que nós fazemos? Apagamos. Irmão, temos que aprender isso, orar. Para saber o que nós vamos fazer com alguma notícia que chegou às nossas mãos. É para orar, é para eu passar a liderança, é para eu dar um corte em Sanbalat e Tobias, porque a história fala de Sanbalat e Tobias, que vinham para tentar, tramavam contra Neemias, querendo roubar o tempo dele, querendo matar ele.
fazendo com que ele parasse a boa obra de reconstrução. Neemias não sabia das coisas que estavam acontecendo, porque ele estava trabalhando, ele estava servindo o rei, ele estava dando o seu melhor. Amém? Notícia ruim, ela vai chegar, irmão. Porque a notícia boa demora, né? De uma forma ou de outra, a notícia ruim vai chegar. Nós não estamos livres. Vai chegar coisa aos nossos ouvidos que vai nos machucar. Vai chegar coisa aos nossos ouvidos que vai desanimar, como aconteceu com o povo de Jerusalém. Amém? Contudo, os irmãos de Neemias chegaram e disseram para ele: olha, continua tudo ruim. Os muros tá no chão, né? Tá tudo destruído. E os portões foi consumido pelo povo. E o povo está tudo triste e desanimado. Sabe o que eu aprendo aqui com Neemias? Que a pior coisa que pode acontecer na vida, na minha vida, na sua vida, na vida de um servo de Deus, é permitir que o desânimo tome conta dos nossos corações. Neemias, ele nem se preocupou com os muros. Entristece quando você fica sabendo que algo se acabou, que algo foi destruído, uma má notícia. Mas Neemias aqui, quando ele recebeu a má notícia, ele se preocupou com o povo. Como está o povo? Chorando, triste, desanimado. Então, muitas vezes, notícias chegam ao meu e ao seu ouvido que nos entristece, amém? Mas nós não podemos permitir que essa má notícia venha fazer com que eu e você pare. Eu não vou mais para a igreja, não. Fulano lá fez isso, ciclano fez aquilo. Eu não vou mais para a igreja porque pintaram a parede de preto. Isso não está certo. E ali a gente vai ruminando as coisas ruins. Neemias, ele se preocupou com o povo. Quando a má notícia vem, nós temos que tomar cuidado exatamente por isso. Porque aquilo que nos feriu, aquilo que nos entristeceu, que tem paralisado, nós temos que buscar em oração como Neemias fez. Ele poderia ter feito como os outros que estavam em Jerusalém. Sentado, chorado, desanimado e parado. Porque essa é uma história muito rica, irmão. Se você for ver, eram os levitas, eram sacerdotes. Eles simplesmente, com a destruição dos muros da cidade, eles paralisaram. Mas sabe o que eu aprendo com Neemias aqui? Ele sentou. Ele chorou porque doeu no coração dele a má notícia. Mas ele não parou. Ele continuou servindo ao rei. Ele continuou buscando estratégia. Eu imagino que o coração dele, em primeiro momento, caiu em desespero, querendo ir lá salvar talvez os seus familiares, os seus amigos, dar um jeito. Mas ele foi buscando em oração até o tempo de estar presente na presença do rei. Porque para poder levar boas novas, para poder reconstruir algo, ele precisava de uma autorização do rei. Vocês estão entendendo até aqui? Porque eu continuo tremendo, né? Ele precisava de uma autorização do rei. E para ele ter essa autorização, ele foi buscar em oração. Já pensou chegar lá, rei, eu tenho que ir embora, porque o meu povo não? Ele orou, chorou e jejuou. E o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração. Deus tem visto a sua tristeza. O rei está vendo. Porque Neemias, ele sempre se apresentava diante do rei com alegria. E quando a má notícia o abateu, o semblante dele ficou triste.
Porque quando nós estamos tristes, é normal nós termos o semblante entristecido. E o rei, que sempre viu ele alegre, notou: Deus está vendo toda a sua situação. Amados, o nosso rei Jesus não está dormindo. Neemias orou, jejuou e chorou. Amém? Você está orando? Você está jejuando? Você está chorando? Mas você está trabalhando. Amém? Mas você está buscando. Amém? Porque esse tempo que Neemias orava e jejuava, Deus já estava preparando todo o suprimento necessário. Neemias se colocou diante do rei, né? Analisou tudo o que veio até ele, né? Orou, filtrou, né? Como é que eu vou chegar no rei? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou poder consertar toda essa bagunça? Ele precisava de uma autorização. Então ele precisava de palavras saudáveis para que não agitasse mais o rei, para conseguir o material necessário. E o rei deu as cartas necessárias para ele dar às pessoas necessárias para conseguir todo o material para reconstruir os muros de Jerusalém. Deus vai te dar todo o necessário para você chegar aonde Deus quer que você chegue, ou aonde você tem planejado no seu coração. Nós queremos chegar em lugares altos, amém? E eu não falo, porque às vezes a gente fala assim, lugares altos, talvez o seu lugar alto seja uma porta de emprego. Deus vai preparar pessoas, porque como nosso bispo disse aqui, nós conhecemos o Deus que tudo pode fazer, amém? Só que existe uma coisa chamada tempo de Deus. E neste tempo de Deus, é só Ele que sabe. Eu queria hoje. Quem quer a solução do problema? Hoje. Todos nós. Mas ao tempo de chorar, ao tempo de orar, ao tempo de jejuar, ao tempo de esperar e ao tempo de calar e esperar aquele momento para apresentar as suas petições ao Senhor, para expor. E quando nós andamos em obediência a Deus, Ele coloca tudo certinho no momento. E as coisas acontecem com paz e não com bagunça, amém? Chegando em Jerusalém, ele começa a animar o povo desanimado, com palavras saudáveis, com palavras que fortalecem. Palavras duras, irmão, endurece o coração do homem. Como você tem chegado no seu ambiente, aquele que a destruição, o desânimo, a falta tem reinado? Como você tem chegado? O que você tem falado no ambiente que você precisa levar vida? Porque nós somos portadores da vida de Cristo. A nossa boca é fonte de vida, de esperança, amém? Pelo menos é assim que tem que ser. Os nossos lábios têm que carregar a vida. A palavra de Deus diz assim: o poder, eu amo esse versículo, da vida e da morte está na sua boca, na língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então nós comemos o fruto daquilo que nós falamos, amém? Se aquele que bem utiliza come do seu fruto, e aquele que utiliza mal? Às vezes nós estamos envolvidos em confusão. Por quê? Talvez falamos ou nos precipitamos com conversa errada. Aí a gente cai em desespero. Nossa, mas não, mas quem foi o portador?
quem começou a alastrar esse fogo por aí, né? Temos que ser mansos a falar. E não é, irmão, que nós identificamos alguém que está incendiando, que está propagando ou espalhando um alimento errado, que nós vamos chegar metendo fogo na pessoa, amém? Descendo o sarrafo, amém? Aqui, graças a Deus, não tem isso. Botando a pessoa de banco, amém? Deixando ela de fora do reino, amém? Porque nós aprendemos com o Senhor que nós devemos ser mansos, né? Temos que ser mansos ao falar e corrigir. Temos que ser mansos até para mandar, para delegar algo, né? Palavras ditas com mansidão, elas falam mais alto do que muito é gritaria. A Bíblia nos diz, e o Senhor diz assim: aprendei de mim que sou. Jesus é manso. Mas se você abrir aqui na história de Jesus, você vai ver ele falando com os fariseus, amém? Só que ele corrige com amor. Ele sabe como falar, como fazer eu e você nos tocar que estamos fazendo algo errado. Não, peraí, essa minha atitude está errada. Não, não devia de ter feito isso. Eu me precipitei. O Senhor nos ensina a pedir perdão, a perdoar. O Senhor nos ensina a voltar atrás naquilo que nós fizemos de errado, amém? Então Neemias estava triste, mas servindo. Tudo o que tinha que chorar, ele já chorou. Deus está vendo. Nós não precisamos sair por aí incendiando ninguém, nem alarmando. O que eu entendo que o Senhor quer falar comigo e com você nessa noite é que o vinho novo desceu neste lugar. Eu creio, porque eu bebi e eu estou me saciando e estou bebendo até agora. Que série maravilhosa, o vinho novo, amém? Mas nós podemos encontrar no caminho alguém que não conseguiu beber desse vinho, porque ainda está no passado, remoendo. Seja livre hoje, irmão. Começa a fazer o ID. O Senhor chamou eu e você para reconstruir tudo aquilo que o inimigo lançou por terra. Reconstruir talvez coisas que as nossas próprias palavras destruíram. Seja você um reconstrutor do seu casamento, amém? Chega na sua casa hoje empoderado ou empoderada do Espírito Santo e com toda a mansidão fale palavras de amor. Quantas vezes eu, como mulher, né, você tentava ganhar o meu marido, em vez de eu falar coisas boas, eu saía falando defeito. Se você está lutando para trazer alguém para a casa de Deus, o que você tem falado da igreja? Como é a nossa igreja? Maravilhosa, amém? Tem problema? Ah, tem! Mas quem não tem? Por que a igreja tem problema? Porque eu e você estamos aqui dentro, amém? E nós temos problemas. Então nós temos que ser manso. Leve a palavra de Deus para a tua casa, porque a Bíblia aqui, para que nós começássemos a meditar. Deus está mudando a história da nossa igreja. Lá em Provérbios 10, 19, está escrito assim, que na multidão de palavras não falta pecado. Então assim, aquele que muito fala, muito peca. Eu tenho que vigiar, porque eu falo bastante. Embora eu sou tímida, essas coisas eu falo muito. Mas o que refreia os seus lábios é sábio. Aquele momento que vem o furor, a ira, não fala nada não. Beba água.
espera, ora, chora, mas leva a vida. Porque lá em Provérbios 17, 9 diz assim, que quem encobre a transgressão, a falha, o erro, fortalece a amizade. Mas o que insiste no assunto, separa os amigos. Então houve um erro. Vamos corrigir, porque também não dá para ficar no erro. Porque se ficar no erro a gente vai ter que falar. Vamos fortalecer. Guarda a tua casa. Guarda a vida do teu esposo ou da tua esposa. Guarda a vida dos teus filhos. Guarda a vida do teu amigo, do irmão da igreja. Guarda a vida do teu líder. Guarda a vida do teu pastor. Guarda a vida da nossa igreja, da tua igreja. Para que nós venhamos ser fortalecidos. Quantas vezes, irmão, eu errei? Quem conhece o pastor Diogo? Eu cheguei aqui igual os muros de Jerusalém. Destruída. E tinha dias que eu chegava nele porque dentro de mim havia dor. E ele me dava cada bofetão. Porque quem conhece ele sabe que ele é um doce, né? Ele é um amor de pessoa. Cada chamada, mas numa mansidão, que eu chorava e ele me levava ao arrependimento de muita coisa que eu falava que estava me causando dor. Eu sou o tipo de pessoa que eu descarrego falando, amém? E a maioria das mulheres também. Mas eu estava presa ao assunto. Eu fiquei assim muito tempo. E às vezes a gente fica preso a uma dor a qual o tempo já passou e o Senhor nos fez livre. Isso nos impede de receber o novo de Deus. Nos separa de pessoas, de amigos. Nos separa do propósito do Senhor. Temos que ser vida de Deus. Amém? Em João 7:38 diz assim: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu amo esse versículo. O que tem fluído de dentro do seu interior? Tem que ser a vida de Deus, amém? Você tem que transmitir vida aonde Satanás tem declarado morte. Levanta a igreja. Levanta, meu irmão, minha irmã. Não é no muito falar, não é no muito ligar aqui, fazer ali, mas é no orar, é no vigiar, é crer que o Senhor está transformando tudo e todas as coisas, amém? E Ele vai transformar a mim e a você para que nós sejamos instrumento de transformação na vida do nosso próximo. Vamos ser a igreja que abençoa, a igreja que acolhe e corrige, sim. Esta semana eu sou mãe só de 5. Porque eu sou obediente à palavra. E o Senhor falou, crescer e multiplicar. E eu multipliquei. Sou mãe de 5. E adolescente. Né? Tem o pré-adolescente, tem adolescente, tem aquele que já passou um pouco da adolescência. E eu estava conversando com a minha filha e nós vemos coisas erradas a todo tempo, amém? Nós temos notícias ruins a todo tempo, porque as notícias ruins, elas se propagam mais do que as notícias ruins. E ela estava me contando uma situação e ela falou assim, mas se fosse eu, nossa. Né? Porque às vezes ela fala, você protege fulano, mas em mim, quem tem muito filho sabe como que é, né? Aí eu falei assim, filha, a Bíblia diz que o pai corrige a quem ele ama. Vocês entenderam? Se a correção chegou até você, se sinta muito amado por Deus, irmão. Quantas vezes a correção chegou a mim e eu fiquei envergonhada, eu fiquei frustrada porque a gente quer ser elogiado, a gente quer ser, né, bem visto, mas nós somos falhos. E eu aceitei, e eu mudei. E eu fico muito feliz, irmão. Não é hipocrisia minha.
Se alguém chega em mim e fala assim, ó, não tá legal. Você fez isso, não tá errado. Sabe por quê? Porque a obediência que gera bênção me trouxe até aqui. Tendo autoridade para falar. A obediência que gera bênção quando mandou calar minha boca. Porque eu levava alimento muito podre para dentro do meu lar. Trouxe a minha família aos pés do Senhor. Trouxe o meu esposo aos pés do Senhor. Não foi fácil. Porque quando a notícia vem, o que a gente quer? Dá até urticária, né? WhatsApp, santo WhatsApp, não paga nada, porque antigamente a gente falava, mas tinha que desligar rapidinho, porque senão a conta do telefone vinha alta, né? A gente quer propagar. A gente quer falar logo, procurar, deixa eu falar para Ciclano, deixa eu falar para Beltrano. Somos hipócritas para chegar, vou te contar um negócio, mas é para você orar, amém? Pode sair daqui. É para orar. Dobra o joelho, ora você. Aquele que crê no Senhor Jesus, no seu interior fluirão rios de água viva. Gera vida a você. Para que ficar levando uma notícia? Porque através da sua oração, aquela má situação vai ser transformada. Aí você vai sair espalhando vida. Olha, eu orei, eu obedeci. Doeu, machucou. Meu Deus, como doeu. Mas eu venci. Olha, tá tudo bem. Ah, como é que vai fulano de tal? Menina, foi um vento, mas tá tudo bem. Jesus chegou na vida dela. Hoje ela é outra mulher, hoje ele é outro homem. Jesus chegou na minha casa, hoje a minha casa é diferente. Então, jorrando vida, hoje eu posso jorrar em outras vidas. Jorre vida de Deus. Seja a boca de Deus aonde o Senhor te enviar. Não durme, irmão, e mar conversa. Não deixa a má situação penetrar no teu coração a ponto de te ferir e você só chorar e não ter forças para orar. Isso é muito triste, irmão. Aceita a correção do Senhor. Aceita o bom conselho do amigo. Aceita alimento bom. E quando vir alimento estragado fede, né? Parece que quando a má notícia vai chegar, não sei vocês, mas a gente sente, né? Lá vem. Corta. Falou, irmão. Porque eu aprendo com Neemias. Eu estou numa grande obra. Eu não posso parar. Que grande obra é essa? Na minha vida, no meu ser. Eu quero ser uma pessoa melhor para Jesus. Eu quero ser aquela que constrói em vez de destrói, porque eu já fui instrumento de destruição. Eu vim de um lar que só falava maldição e era o que eu falava. Mas eu aprendi a reconstruir. E como o Neemias, ele decidiu. O rei deu tudo, o pai já te deu tudo. Tudo que você precisa para reconstruir está aqui, ó. Tudo que nós precisamos está aqui. E Deus te deu intercessor. Olha para o outro lado do teu irmão. Está aí. Nós somos os Neemias, amém? Nós intercedemos pelo povo. Nós somos aquele que levamos vida. Seja um intercessor. Peraí, está acontecendo isso? Vamos orar. Deixa Sanbalat e Tobias para lá. Porque Sanbalat e Tobias quer roubar a sua vida. Roubar a sua alegria, trazer desânimo. Mas a palavra de Deus, ela veio para trazer vida e vida em abundância, amém? Então receba a vida de Deus hoje. Seja a boca de Deus na tua casa. Seja a boca de Deus no teu trabalho. Seja a boca de Deus sobre tua vida. Eu não sei como chegou você nessa noite, o seu coração, os seus pensamentos, mas começa a gerar vida na tua mente. Começa a dizer, eu entrei aqui triste, mas eu saio daqui alegre. Eu entrei aqui com tudo destruído, mas o Espírito Santo me ensinou a construir, a reconstruir. O Espírito Santo me deu armamentos para que eu chegue e reconstrua. E assim se faz nova todas as coisas, amém? Até aqui me conduziu o Senhor. O vinho novo está sendo derramado. Eu quero beber, eu quero me embriagar. E eu quero que você seja embriagado também. Vamos ficar de pé.
Vamos orar. Vamos fazer diferente. Você vai fazer o que você sente no seu coração. Se você recebeu uma má notícia que machucou o seu coração e te fez sentar e parar e você não tem força para recomeçar, tem os irmãos aqui que vai orar por você. Se você sentiu que de alguma forma você foi um portador de uma notícia, venha também. Vamos quebrar essas cadeias. Vamos orar. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, Pai. Senhor, que o Espírito da verdade, o teu Espírito Santo venha trazer, Pai, quebrantamento à tua casa. Senhor, visita a boca, o coração, a mente. Pai, traz restauração à vida do meu irmão. Se você está precisando de uma reconstrução, meu irmão, seja na sua casa, uma porta aberta, venha receber uma oração. Não tenha vergonha, não. Hoje é dia de você se derramar no Senhor. Hoje é dia de você ser reconstruído na presença de Deus. O Senhor está te dando força. O Senhor está te renovando. O Senhor está te dando material novo. Amém? O Espírito Santo quer te embriagar no poder. Ele quer te encher de poder e autoridade para que você vença. Senhor, aqui está o teu povo. Pai, vai visitando. Eu não sei, Senhor, qual é o problema do meu irmão, da minha irmã, mas o Senhor sabe. Senhor, vai repreendendo, Pai, toda palavra contrária que foi lançada. Senhor, vai repreendendo toda ferida de alma, Espírito Santo de Deus. Senhor, toda divagação de mente, toda confusão, toda perturbação, Senhor, toda ansiedade, Pai, toda tristeza que talvez possa ter assolado o seu povo, Pai. Vai repreendendo, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti do nosso meio. Pai, toda a conversa que tem assolado e paralisado o Teu povo, caia por terra em nome de Jesus agora. Papai, levanta neste lugar Neemias, Senhor, dispostos a reconstruir aquilo que Satanás lançou por terra. Pai, unge o Teu povo, unge, Senhor, os líderes desta igreja. Renova a autoridade aqui, Senhor, para quebrar cadeias, para lançar por terra toda obra maligna de Satanás.